Olá, abençoados, paz e graça a todos, bom dia a todos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua, Reina para Sempre. Voltamos de volta com a última parte, Deus domina o bem, domina o mal, domina a mentira e a verdade. Esta é a última parte, já agradeço pelas visualizações, agradeço pelo joinha, agradeço por compartilhar este ensinamento, esse conteúdo tão maravilhoso. Os irmãos novos inscritos, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Você que não se inscreveu ainda, inscreve-se nesse canal, é de graça, é só tocar na letrinha inscreve-se e você já está inscrito para fazer esse canal crescer espiritualmente. Este é o canal que agora tem muita coerência, tem muita fé, tem a ciência verdadeira e tem a razão pessoal com as verdades relativas, tá bom, abençoado? Então vamos lá com a última parte. Já agradeço mesmo, meus queridos irmãos. Fala aos irmãos que vai vir tá vindo muitas coisas novas aqui no canal. Nós vamos se aprofundar pesquisando agora. Nós vamos pesquisar, igual eu falei para os irmãos, vai vir muitas revelações. Nós vamos pesquisar agora toda a Bíblia. Vamos pesquisar, fazer uma pesquisa, ser um pesquisador. O canal Yahushua ainda para sempre. Eu vou me aprofundar para pesquisar profundamente toda a história narrada na Bíblia, todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. Vamos entender quem escreveu, quem participou dessa... Quem foi esse autor que escreveu mesmo? Qual foi o ano? Qual foi a data? Para nós ser um pesquisador de verdade, vamos ter arqueologias verdadeiras, arqueologia sem aquela pessoa que é religiosa, porque tem muitas pessoas que é religiosa. Eu falo aos irmãos que as pessoas que são religiosas no sentido de fé, quando a pessoa tem uma fé que a mesma não é verdadeira, é difícil, meus queridos irmãos, é difícil. Por quê? Porque as pessoas, elas leem a Bíblia e a Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. A história bíblica é a verdade absoluta. E nós vamos pesquisar agora. Vamos mostrar aos irmãos. Vamos pegar as histórias aleatórias, vamos pegar as histórias, vamos ver o que é plágio, se a história da Bíblia tem algum plágio. Vamos pegar o Império Grego, vamos pegar as mitologias gregas, vamos pegar tudo aquilo que foi chamado mitologia nos impérios, nas histórias, nas culturas, e vamos trazer aos irmãos o melhor ensinamento para os irmãos entenderem, tá bom, abençoados? Então, nós vamos se aprofundar bastante, vamos entender o que é literal, vamos entender o que é simbólico, vamos entender o que realmente aconteceu, vamos entender o que foi acrescentado, vamos entender o que está adulterado, vamos entender um pouco o que está no original, no indígena, no hebraico, no grego. Vamos entender essas coisas, vamos entender o que é nome, o que é título, epíteto. Vamos entender tudo isso aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Vamos levar o melhor ensinamento para os irmãos, porque a Bíblia contém uma história. E esta história nós temos que ser pesquisador da mesma. Vamos pesquisar essa história. Vamos entender essa história profundamente. Porque o autor, ele é desconhecido. O autor, ele narra muito bem. Vamos entender se esse autor, ele está contando uma verdade ou se ele está narrando uma história para ele próprio, para a sua própria teologia. Vamos entender isso no hebraico, no original, não é na tradução João Ferreira de Almeida. A tradução João Ferreira de Almeida copiou e errou bastante. Tá bom, abençoado? Este é o canal
que tem fé, razão, coerência. Então vamos avante, avançando no entendimento, deixando um pouco a religião, deixando um pouco de ser religioso, deixando um pouco o sistema, porque é uma pessoa que está com o sistema na cabeça, ela não vai entender. A pessoa que está com o sistema que aprendeu lá, chamado berço evangélico, berço católico, qualquer culto litúrgico, qualquer religião, se ela é difícil para esta pessoa entender, para desmistificar, tirar a cauterização, porque tem muitos que saiu de lá, abriu canais, falando que está em graça, mas ainda continua ensinando o ensinamento do sistema. Não pesquisa quem escreveu a Bíblia. Não pesquisa, ele acredita. Tudo é a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. Mas será se é mesmo? Será se tudo é a palavra de Deus? Ou se tem algum autor, um ator, que se foi beneficiado? É isso que vamos pesquisar aqui no canal. Abra a vossa Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 11 e o 12. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11 e 12, que diz: E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então nós temos aí o apóstolo Shaul falando sobre a vinda do Senhor. E ele diz que Deus domina até mesmo o erro. Ele domina o erro. Ele domina a mentira. Ele domina a verdade. É tão tanto que ele diz que os homens maus, malignos, homens que até mesmo não acreditam nele, que é chamado de anticristo, e Deus, ele domina esse homem enviando o espírito do erro, o espírito de mentira, como nós estamos nessa série ensinando que Deus domina o bem, domina o mal, domina a verdade e domina a mentira. Então, as cartas chamadas paulinas, nós estamos cheios disso aqui, mostrando claramente que Deus, ele tem todo o poder, ele é soberano e ele tirou o entendimento dos homens para não acreditarem na verdade, mas para acreditarem na mentira. Por isso, esse espírito do erro. Quem é esse espírito do erro, Fernando? Porque o Rarrua saiu na visão de Micaías. O Rarrua, o espírito, não um espírito, o Espírito de Deus, o próprio Deus, mentiu na boca dos 400 profetas. Isso é muito interessante e forte, porque o apóstolo Paulo está dizendo que o homem que mente, que engana os Bíblia, o próprio sistema
Deus ia usar para enganar a muitos. Por isso, até mesmo enganaria os escolhidos. Não foi assim que Yahushua falou, Jesus disse? Até mesmo os falsos mestres, os falsos messias. Tem uma história aleatória que houve 10 messias. 10 messias. E teve um que a Bíblia fala dele, o Jesus histórico, que eles dizem, nós vamos se aprofundar nisso aqui, que foi diferente dos 9. Então, Deus domina a verdade, domina, Fernando. Deus domina a mentira, domina. Agora nós vamos, como eu já falei aqui, vamos agora entender um pouquinho lá no livro de Atos dos Apóstolos, uma passagem muito interessante. Eu quero que os irmãos façam, como é a última parte, eu vou estar mostrando alguns capítulos aqui para os queridos irmãos. Peço aos irmãos que leiam este contexto para que os irmãos tenham um perfeito entendimento. Tá bom, abençoados? Essa é a última parte. Atos capítulo 5. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Essa passagem é muito ensinada, falada, mas totalmente de forma errada, de forma equivocada, que é a história de Safira e Ananias. Capítulo 5, versículo número 3, diz assim. Atos 5, 3. E disse, eu vou ler aqui o Codex e vou ler a tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução totalmente equivocada, colocada pelo escritor para enganar. Você está entendendo, abençoado? É isso que nós vamos pesquisar aqui. Vamos trazer uma pesquisa profunda de todo o livro da Bíblia. Olha só. E disse, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro a Ananias. Codex. Disse então Pedro a Ananias. Porque deixou o mal entrar no seu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Repetindo, agora eu vou ler na sua Bíblia, na minha Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida. Versículo 13. E disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. A palavra, meus amados, a palavra Satanás, no grego, no indígena, no hebraico, é um adjetivo, é um título. A palavra Senhor é um título. A palavra diabo é um adjetivo. Diabo, Satanás. Só você procurar no seu dicionário para você não ser enganado. Porque estão ensinando que Satanás é um nome. Quando você vê alguém ensinando estas coisas, eu peço aos queridos irmãos que os irmãos busquem nos dicionários, na Wikipédia, até mesmo no Google. Entra no Google e vê. Entra lá o que significa Satanás no grego, no hebraico, no latim. Vocês vão entender. Então, quando o autor escreve que muitos acreditam que foi Lucas, ele está trazendo uma manipulação
de uma religião judaica, de cristãos convertidos, tentando mostrar que Satanás é um ser espiritual. Por isso foi colocado Satanás. Agora, venha comigo, se aprofunde aqui. O que está no Codex é: por que desejou o mal? Por que deixou o mal dominá-lo? Por que deixou o mal te dominar? É a mesma coisa. Por que te deixou por que deixou o obstáculo encher o seu coração? Por que deixou o adversário encher o seu coração? Você está entendendo, abençoado? Mas eles colocou Satanás para dizer que Satanás é um ser espiritual. É reprovado por Deus. A mesma coisa, Pedro, quando Pedro chega e diz a Jesus, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Revelou que aquele que estava ali era o Messias. O homem que recebeu toda a porção do Espírito do Altíssimo, sendo usado pelo próprio Criador. Aí eles ensinam que o mal agora vai entrar e colocar desejo na vida de Pedro. Mas como é que pode isso, abençoado? Aí eles dizem, e Pedro, está escrito, né? Está Bíblia. Está escrito. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Mas o Codex não diz isso. Pedro chega e diz, mestre, o Senhor, mestre Rabi, não vai conseguir essa missão, mestre. O Senhor não vai ter sucesso. Em outras palavras, nessa missão o Senhor não vai conseguir. O Senhor não vai conseguir vencer a cruz. É difícil. Ele está colocando o que, Fernando? Ele está colocando o que? Obstáculo. Ele está colocando o que? Dificuldade na missão de Jesus. Que Deus deu para Jesus. Jesus é o próprio Deus. Ele está colocando um obstáculo. Mas aí vem as traduções com esse erro absurdo e diz que Jesus falou. Eles afirmam, tradução de João Ferreira de Almeida, o grego não está Satanás, que Jesus não fala Satanás. Não está Satanás no grego, abençoado. Preste atenção nisso. E ele disse, para trás de mim, Satanás. Jesus não falou isso. O que Jesus disse foi, Pedro, põe esse mal para trás de nós. Põe esse obstáculo para trás de nós. Deixa esse mal para trás de nós, Pedro. É isso que está escrito no grego. Não é Satanás, um ser espiritual. Deixa esse mal para trás de nós, Pedro. Jesus não disse, arreda de mim, Satanás. Não foi isso, não. A mesma coisa no deserto. Obedecerá ao Senhor teu Deus, somente a Ele te obedecerá. Para trás de mim, Satanás. Jesus não falou isso. E ele disse, Jesus no Codex, se você, Pedro, não deixar esse mal para trás de nós, você está indo contra a vontade de Deus. É isso que está escrito no original. Se eu não morrer no madeiro, na cruz, você está contra a vontade de Deus. Mas ele não disse Satanás. Sai até de mim, Satanás. Isso é mentira. É tradução errada, falácia. E quem estiver ensinando está na falácia também. Aqui também disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o seu coração. Que Satanás?
Pedro disse: por que você fizeram isso? Codex deixou o mal. É a dualidade, abençoado. O mal e o bem. Deixou o mal entrar em seu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Agora eu pergunto, qual é o homem que mente para o Espírito de Deus? Tem alguém que já mentiu para o Criador? Tem alguém que mente para Deus? Não tem, não existe na humanidade nenhum homem que mentiu para Deus, porque Deus é onisciente. Deus domina a verdade, domina a mentira. Eu posso mentir para mim mesmo. Você está vendo, abençoado? Preste atenção no contexto e texto para não ficar falando bobagem. Qual é o homem na face da terra que vai mentir para aquele que é onisciente? Qual o homem que mente para Deus? Ele está falando totalmente tradução errada, equivocada. Ele está dizendo que Pedro mentiu para aquela comunidade, para aqueles homens. Não mentiu para Deus. Não mentiu para o Espírito Santo. Mas enganou eles, entre eles. É homens entre homens. Você está vendo que não foi um ser Satanás que colocou desejo no coração de Ananias? Não foi Satanás que colocou um desejo no coração de Safira? Não foi Satanás, um ser espiritual, que colocou um desejo no coração do rei Davi em 1 Crônicas 21? Você está vendo que não foi Satanás, um ser espiritual, que colocou desejo no coração do próprio Davi, na própria história, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, que foi o Rahua, foi o Satanás, foi o Espírito de Deus. Você entendeu, abençoado? Ninguém mente para Deus. Nenhum ser espiritual coloca desejo no coração do homem. Os desejos do homem é próprios, mas Deus vê que o homem está no caminho errado, está no caminho mau. Aí ele vem e coloca assim o espírito da mentira, do engano, sim. Por quê? Porque ele domina a mentira, domina a verdade, domina o mal e domina o bem. Aqui não tem nada a ver com dízimo, aqui não tem nada a ver com ser espiritual. Aqui é que eles estavam enganando eles mesmos. E ele caiu duro, pum, pá, caiu lá Ananias morto. Safira, pá, caiu morta. Olhando uma história dessa, abençoado, você que diz que Deus é bom em todo o tempo, como que Deus é bom em todo o tempo? Aqui, ó, está escrito aqui que Ananias caiu duro, pum, morreu, pá. E Pedro está afirmando que eles mentiram para o Espírito Santo, porque eles mentiram para o Espírito Santo, eles morreram, pá. Então, abençoado, o canal Yahushua Reina para Sempre está se aprofundando nos conteúdos, está se aprofundando cada vez mais, para nós ter um perfeito entendimento. Então, Satanás é adjetivo, Satanás é um título, Satanás não é um nome. Deus não é um nome, Deus é um adjetivo. A palavra El é um nome de um Deus.
Eu vou estar falando. A palavra El é o nome de um Deus. A palavra El Shaddai, Shaddai é epíteto de uma região, de um local. A palavra Yahvé é o nome. Yahvé é o nome. A palavra Elohim não é humano, não é um nome. A palavra Elohim é plural. Não é nada que é humano, terrestre, temporal. É plural, deuses. Você vai entender que as traduções estão todas contaminadas, abençoado. Todas contaminadas, cheia de plágios. A Bíblia que você tem em suas mãos, tradução João Ferreira de Almeida, tá cheia de historinha de mitologia. Não tenho medo de falar, porque eles têm a Bíblia como a palavra de Deus. O canal Yahushua Reina para Sempre tem as histórias da Bíblia como que contém as palavras de Deus. Não que é a própria palavra de Deus. Não. Para com esse negócio religioso. Então, para nós terminar agora, vamos voltar. Eu fui um pouquinho aqui para Tessalonicenses, eu vim um pouquinho aqui para chamado Novo Testamento, porque começou em Hebreus 9, para mostrar aos irmãos, para os irmãos ficarem aí falando, que só fica no Antigo Pacto, tem que sair do Antigo Pacto e tal. Aí tem que mostrar um pouquinho, né? Porque o novo contrato começa em Hebreus 9, 8, 9. Então nós estamos aqui mostrando aos irmãos esses entendimentos maravilhosos. Então, quando você vê alguém ensinando que Satanás é um ser espiritual, um ser das trevas, um ser criado, seja por Adão, seja por Eva, um ser que se rebelou no céu, capítulo 28 de Ezequiel, profeta Isaías, isto não é verdade. A Bíblia, abençoado, a mesma não é a palavra de Deus. Esta contém as palavras de Deus. Depois do exílio babilônico, o profeta Zoroastro, ele criou o inferno, ele criou o Sheol, ele criou o juízo de Deus nas suas profecias com seus fariseus que saiu ali da Pérsia. Antes da Pérsia, o bem, a bênção e a maldição, quem dominava, quem fazia todas as coisas, como está escrito no livro do profeta Isaías 45, 7, que Deus cria o bem, cria o mal, cria as trevas, cria a paz, cria a guerra, cria o caos, cria a desgraça, cria a graça. É isso. Eles dizem que nós lemos literalmente. Mas como é que nós lemos literalmente esses versículos? Porque se eu já li o texto e contexto, o texto e contexto está dizendo que os hebreus, os israelitas, foram escravizados pela vontade de Deus. Não foi a vontade de Satanás, um ser espiritual. Foi Deus que levou eles à escravidão. Foi Deus que fez a desgraça na vida daquele povo, daquela nação. Está escrito que foi Deus que usou o rei Nabucodonosor para levar eles escravos 70 anos na Babilônia. Não foi um ser espiritual. Por isso o profeta disse: eu crio a paz e crio a guerra, crio o caos e crio a luz. Eu crio a desgraça e crio a graça. Palavra mal é bem fraquinho, João Ferreira de Almeida.
É desgraça, a palavra mal. Mal com L, mal com U. Não adianta vir pra cá, ficar defendendo o escrito da Bíblia literal, isso aí. Lê tudo literal. Lê o texto com texto, abençoado. Você acha que aquela história de escravidão foi o quê? Foi um ser espiritual que fez aquilo com os israelitas na Babilônia? Termina agora. Deuteronômio 13. Lá nos profetas, vamos lá. Olha só. Deuteronômio, abre aí a vossa Bíblia. Deuteronômio capítulo 13. E versículo 3 diz: Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porque o Senhor vosso Deus vos prova, vírgula. Aí eles dizem que Deus não tenta, eles ensinam, eles batem na tecla, eles chamam, pá, bate na tecla como juiz. Deus não tenta ninguém. Deus não, palavra provar é diferente de tentar. Mas como isso, abençoado? Deus está falando que aquele profeta sonhador, aquele profeta da vitória, vai ter vitória aqui, vai ter vitória lá. Aquele profeta que disse, eu sonhei com um privilégio, Deus tem coisas para você, abençoado. Deus vai fazer você prosperar, abençoado. Eu sonhei que você ganhou uma casa, uma mansão. Eu sonhei que você ganhou um carro do ano. Eu sonhei que você vai ser bilionário. Eu sonhei, abençoado. Deus mostrou para mim em sonho. Eu tenho dom. Não, Fernando, sai do Antigo Pacto. Você está ensinando Deus do Antigo Pacto, Fernando. Mas o Deus do Antigo Pacto é esse aqui de Tessalonicenses. Sai do fermento. Mas então Paulo estava no fermento. O espírito do erro. E disse, não ouvirás a palavra, não é para ouvir abençoadinhos, não é para ouvir estes que vai para o YouTube, que está dentro dos cultos litúrgicos, dizendo que é profeta, revelando, e diz que é Deus. Os 400 profetas diziam para o profeta Acabe, vai profeta Acabe, porque você vai ter triunfo nessa guerra, o rei da Síria vai ser derrotado, vai Josafá, e Deus está lá falando, vai, é Deus dominando a mentira. E Deus está dizendo agora, não ouvirás a palavra do profeta sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos, o quê? Tenta, Codex, o Senhor tenta. Não, Renan, Deus não tenta não. Então rasga essa folha, abençoado. Não lê mais essa folha. Para saber o que? Se me ama. Para saber o que, Fernando? Isso aqui é consciência. Para saber se me ama. Deus, vai ver que Deus não pode fazer o que ele quer. Quem pode fazer é o capeta, é o capiroto. Isso aí, tudo Deus está autorizando para ele fazer, mas o próprio Deus não pode fazer. Que Deus é esse, abençoado? Saia desse Deus, saia dessa mentira desse Deus. Para saber se me amais, o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, sentimento. Olha que Deus está dizendo, não é
para ouvir esse profeta. Vocês têm que ouvir o meu espírito. É eu que falo com vocês. Não é o profeta. É eu que falo com vocês. É isso que Deus está falando. Porque eu vou usar esse profeta mentiroso. Profeta mentiroso. Não é eu que vou permitir Satanás entre na boca dele, no coração dele, no pó dele, no cérebro dele. Eu vou usar ele para ver se vocês me amam. Vou mentir na boca deles. É Deus que está falando. Não é um ser Satanás espiritual. Você está entendendo, abençoados? A rua saiu do lugar atemporal e disse: eu resolvo, eu sou o próprio Espírito Santo e vou mentir na boca dos 400 profetas. E Josafá foi para a guerra, e Micaías está preso, dizendo, profetizando, Deus usando a verdade em Micaías. E você não vai voltar, rei, você vai morrer. Eu vejo Israel toda arrebentada, eu vejo Israel toda espalhada como ovelha que não tem pastor, lá no campo de batalha. E tá lá Acabe, Josafá puxando o saco de Acabe, e Acabe ali com Josafá. E aí a escritor diz que um tava lá em guerra, na peleja, se apertou os carros nas guerras, termina agora abençoado. E aí eles confundem que Josafá era o rei Acabe, porque o rei Acabe já estava assinado, Deus assinou a morte de Acabe. Não foi um ser espiritual. E quando ele pega a espada, que ele pega a flecha com seu arco, a Bíblia diz que um jovem, um jovem, não tem nem experiência, Fernando. Um jovem? Que coisa é essa? E um jovem pega a espada e vai matar Josafá, mas confunde que não era Josafá. Não, esse não é o rei. Esse daí não. Deus está dizendo, Deus está falando, não é esse daí não. Está falando com os inimigos. Não é esse daí não. E o jovem pega uma espada e a puxa. E lá está lá o rei mau, perverso, que matou Nabote. É, abençoado. Deus é mau para quem é mau. Tá lá com suas couraças, com proteção, tá lá com vidro blindado contra bala, vidro blindado para não entrar bala, como hoje, né? Aqueles pregadores, pega atrás daqueles vidros blindados, né? Para não sofrer né? Aquele negócio todo lá, tudo blindado, tudo cheio de couraça, não vai entrar nada, eu não vou morrer não, eu não vou morrer. Quem vai me matar? Eu sou o poderoso rei de Israel. E aí Deus fala, ó, jovem, estica aí, porque quem sabe, meu irmão, as emanações do Criador, aqueles que vocês chamam que é os demônios, que é de Satanás, esses mesmos que vocês dizem que é do mal, os anjos caídos, que rebelião, não, abençoado é o próprio Criador. E o jovem estica a flecha e fala, ó, estica porque eu vou levar a flecha, e vai entrar lá naquele buraquinho, entre as couraças, entre aqueles centros de bronze, de prata, eu vou fazer entrar lá naquelas tripas dele, ó, pum! E a flecha foi, entrou certinho, pum! Não, Fernando, isso aí não foi Deus não, Fernando, isso aí foi o diabo. Fernando. Isso aí foi o diabo, o ser espiritual que se rebelou contra Deus. Isso daí foi o diabo que matou, não foi Deus não. Não foi Deus, Fernando, que fez isso não. Ah, não foi não? Então, você está usando essa Bíblia para quê? Para que você está usando essa Bíblia? E o rei Acabe
cai lá dentro do carro lá, e o sangue começa a correr. Tira esse rei da guerra, tira o rei da guerra. E aí vem os cachorros que lamberam o sangue de Nabote. Começa a lamber o sangue do rei Acabe. Mas vocês não estão ensinando que Deus é essa bamba. Deus de Deus só é a dádiva. Não, não é verdade, é mentira. Deus é justiça primeiro, abençoado. O Deus da Bíblia, ele é justiça primeiro, ele é real. Ele é o Satanás, ele é o Ra-Satã, para quem é Satanás. Ele é mentiroso para quem é mentiroso. Ele é enganador para quem é enganador. Ele é assassino. Termino para quem é assassino. Não, eu não acredito nisso. Não. Esse Deus eu não quero, não. Então fica com o seu Deus bonzinho, abençoado. Continue ensinando que seu Deus é só bom. Assim que seja, fica com seu Deus que é só bom em todo o tempo de dele. Vem suas dádivas. Ensina ele. Mas agora não vem dizer que esse não é o Deus da Bíblia. Tô indo. Agradeço as suas participações. Paz e graça a todos. Um excelente dia a todos vocês. Tá bom, abençoados? Eu vou trazer agora uma série falando sobre o pecado original. Não vou falar sobre o Sheol ainda. O pecado original existe, Fernando? Ou foi uma invenção dos copistas, uma invenção das mitologias, foi uma invenção do cristianismo, da Septuaginta? O pecado original existiu? Eu vou aproveitar e falar também sobre a morte espiritual. A morte espiritual existe, Fernando? Existiu? Lá no livro de Gênesis, ou era morte física mesmo, biológica? Abençoado, não saia do canal Yahushua Rina para sempre. Eu vou mostrar a verdade. Vou continuar ensinando os conteúdos. Vamos entender, abençoado, quem eram os cananeus. Vamos entender quem eram os cananeus. Quem eram os abranitas. Oh, abençoado. Eu vou me aprofundar bastante, pesquisar e levar o ensinamento para os irmãos. Porque eu não tenho mais nada que é religioso na minha cabeça. Eu me desliguei. Eu deixei. Não virei um ateu, um agnóstico, um crítico. Também não condeno quem é crítico, quem é agnóstico, quem é ateu, quem acredita em Deus ou não acredita em Deus. Mas eu quero ser um pesquisador. Isso eu quero. Isso eu quero, ser um pesquisador da Bíblia. Mas eu quero sim. Tô indo. Paz e graça a todos.